Professor, tudo bem? Tudo bem? Joia. Beleza. Me ouviu? Esperar o professor Jorge me entrar, né? Isso. Beleza. Boa, entrou. Ó, Certinho. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, pessoal? Joia. Sou Bill Prazer, meu nome é Fine. Bruno, trabalho aqui no Monte Pascoal, né? Vamos ter mais uma live hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês dois por tirar um tempo para poder ter essa live conosco aqui hoje, tá bom? E apresentar de antemão o professor Bill. Ele é mestre em engenharia civil pela PPG, pela GECOM, né? Na Universidade Federal. Ele também tem graduação civil na PUC Goiás. Ele é coordenador também das nossas pós-graduações aqui no Monte Pascoal. E atualmente também trabalha na Infraero, que ele trabalha hoje como na parte da engenharia civil, atuando no segundo tema, na análise dinâmica de estruturas, análise e dimensionamento de estruturas de concreto, armado e estruturas metálicas. Sejam novamente bem-vindos e dou a palavra para vocês hoje aqui agora. ok. Então, obrigado, Bruno, pela apresentação. E estou vendo que já tem muita gente com a gente aí na nossa live. Então, todo mundo Sim, aí, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por estar aqui, né? E vamos ter certeza aí de um bom público aqui hoje. E nós, aqui no Instituto Monte Pascoal, nós estamos dando início a essa sequência de lives que deve ganhar muita força em 2022. E a nossa intenção na área de engenharia é trazer, né, vários temas em todos os cursos que nós temos ofertados, né, na instituição. Então, diferentes temas em diferentes áreas da engenharia, né, da arquitetura, né, para a gente realmente contribuir, né, com os nossos profissionais, os nossos alunos, né, todo mundo que gosta do nosso trabalho e acompanha, principalmente a gente aqui no Instagram, né, tanto o meu, quanto dos professores, quanto do Instituto. sim. E hoje, pessoal, nós estamos trazendo aqui um convidado muito especial, né, dessa série que a gente está começando agora, e igual eu falei para vocês, nós vamos ter várias, se Deus quiser, né, esse é o nosso planejamento, né, então eu convidei, né, um amigo, professor, grande profissional, né, atuante tanto no meio acadêmico quanto no dia a dia, né, da prática da engenharia, nessa área de resíduos, que é o tema aí da nossa live de hoje, né? Então, eu queria dar boa noite aí para o professor Diógenes Aires, agradecer realmente, né, mais a disponibilidade, né, por estar aqui com a gente. Professor Diógenes tem uma vida corrida, né, que é uma loucura, é uma agenda apertada, isso é muito bom, né? Significa que está fazendo um bom trabalho aí em todos os campos que ele atua, né? Professor Diógenes, muito obrigado. Eu vou deixar você se apresentar, bater um papo aí, né, com a gente e com o pessoal que está entrando aí, que vai nos assistir, né? E aí nós vamos fazendo aí uma interação aí ao longo da caminhada. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Bill Fine, Bruno e todos do Instituto Monte Pascoal. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez, né, com o Monte Pascoal. Primeiramente, a gente estava ali no curso de recursos hídricos, engenharia sanitária, e agora é nessa série de lives que eu tenho certeza que vai trazer mais conhecimento, mais diálogo e mais contribuições para a área profissional e acadêmica dos nossos participantes. Então, professor Bruno e professor Bill, né, e todos os demais. Eu sou engenheiro civil, né, eu formei pela Universidade Federal de Goiás, e desde o primeiro momento que eu comecei a estudar na engenharia, claro que quem faz civil tem uma inclinação grande para a construção civil, mas eu queria atuar também numa área que tivesse um diferencial, que o mercado estivesse necessitando de profissionais e que poderia fazer uma diferença a mais, né? Além do que a infraestrutura e o setor da construção já faz de diferença no nosso país. E aí foi quando eu tive um contato com o setor de reciclagem e resíduos sólidos. E me apaixonei. Então, depois de formado, eu fiz a especialização em tratamento e disposição final de resíduos sólidos, fiz o curso de engenharia de segurança do trabalho e, mais tarde, um mestrado em engenharia ambiental e sanitária, onde eu pude aprofundar ainda mais
a questão da gestão dos resíduos, né, da importância dos aterros sanitários dentro da destinação final dos resíduos. E ao longo da minha caminhada, eu tive a honra de coordenar o programa Goiânia Coleta Seletiva, que é o programa de coleta seletiva de Goiânia, né, onde nós implantamos mais de 15 cooperativas de catadores, onde se coleta mais de 2.500 toneladas de recicláveis por mês, e onde foi um diferencial, e é um diferencial das cidades brasileiras, né, ter esse projeto. Também operei o aterro sanitário de Goiânia em 2010, 11 e 12, e 2013 e 14, eu participei de um intercâmbio chamado Hubert Humphrey Fellowship Program, na Universidade da Califórnia, em Davis. Lá a nossa atuação era também nessa área, de conhecer como que era a gestão dos resíduos na Califórnia e nos Estados Unidos, e pude aprofundar ainda mais na questão da compostagem, na questão da minimização. Lá se fala muito em resíduo zero, né? Quer dizer, o que nós no Brasil, há 10 anos atrás, falávamos em coletar, né, o resíduo e levar para um local de destinação, lá já se falava de forma diferente, que precisava não gerar resíduo, né? E é o que eu vou falar um pouco na minha palestra, que o melhor resíduo que existe é aquele que nunca existiu, aquele que nunca foi gerado, né? E para isso existe técnica, para isso existe engenharia, que a gente pode conduzir para uma destinação correta. E aí, hoje eu estou também, né, com a minha consultoria, o Instituto Diógenes Aires de Desenvolvimento Ambiental, o IDA, e eu estou lançando também meu primeiro livro. Eu vou falar um pouquinho só para o pessoal depois, mas no final a gente explicar, que é sobre o tema da palestra também, né? O livro é Aterros de Resíduos, né, o uso de ferramentas de avaliação. O professor Bill Farner já está com o dele. Leitura garantida. Coisa boa, viu? Bom demais. Então, o livro é o Aterros de Resíduos, uso de ferramentas de avaliação, né, como apoio decisório para a reabilitação ambiental destas áreas, teoria e prática. Então, eu vou falar um pouco do que o livro se trata dentro dessa temática importância de resíduos, e no final, quem quiser adquirir, a gente vai poder dar essa oportunidade. Isso aí. E aí fica o convite também para todo mundo que vai nos acompanhar aí. Podem mandar perguntas, tá? Eu vou anotando aqui, o Bruno vai me ajudando para a gente não perder. Talvez o professor não consiga resolver tudo, nós temos um tempo limitado, mas vamos dar um feedback aí para todos, né? Seja até depois da live, para a gente interagir um pouco aí, né? E aí, então, mais no finalzinho, a gente vai ter aí um período para o professor responder aí algumas perguntas. Então, vocês podem já ir preparando aí a de vocês. Professor Diógenes, então, aproveitando para agradecer mais uma vez, então você pode conduzir, né, e contribuir aí com o seu conhecimento aí nessa área para engrandecer a nossa noite. Tá certo. Obrigado, professor Bill. Obrigado, Bruno e todos do Monte Pascoal. Pessoal, nessa noite, né, eu quero falar para vocês, o tema da nossa palestra, então, ele trabalha com a importância da gestão dos resíduos, né? E de forma mais específica, o tema da palestra é gestão de resíduos sólidos e aterros sanitários, avaliação e reabilitação ambiental. Então, eu vou falar 4 pontos, né? O primeiro ponto é a problemática dos resíduos no Brasil e no mundo. Por que lixo hoje é um problema para toda a humanidade? O segundo ponto, nós vamos falar sobre a gestão dos resíduos, o que é gerir, o que é gerenciar resíduos sólidos, as etapas, o processo, a sua importância para o meio ambiente. No terceiro ponto, nós vamos falar sobre o que é aterro sanitário, né? Quais são as modalidades, os componentes, a infraestrutura principal de funcionamento e o aterro, por que ele é tão importante na gestão dos resíduos. E o quarto ponto, eu vou falar sobre a importância da avaliação de um aterro para classificá-lo, se ele de fato é um aterro sanitário ou é um lixão, né? A gente sabe que o Brasil aí está enfrentando essa crise ambiental dos resíduos pelo volume de lixão que existe também. E qual que é a importância, né, de avaliar esses aterros para poder reabilitar essas áreas, dando um uso mais adequado e protegendo o meio ambiente. Então, vão ser esses 4 pontos. Eu acho que eu posso, talvez, falar um ponto e o professor Bill Farner me ajuda aí com perguntas ou de forma mais interagindo mais, né? Então, pessoal, no primeiro ponto, que é essa questão da problemática dos resíduos sólidos, a grande questão é
Antigamente, na Idade Antiga, né, e até na idade, vamos colocar aí da Idade Antiga, né, pré-história, onde o homem vivia da caça, vivia de forma nômade, e os resíduos basicamente eram os resíduos orgânicos, né, de uma fruta, de um animal que se degradava no meio ambiente, ele ali ficava exposto, ao longo do tempo se degradava muito fácil, porque uma maçã, um animal que morre ali, vai demorar cerca de as frutas menos, né, os vegetais menos, né, de mês até no ano, e o corpo humano mais de um ano, 2, 3, 5, 10 que seja. E assim o homem usufruía os recursos daquele local e se deslocava para outro. Então o impacto que essa ação humana tinha no meio era insignificante, né? A gente fala hoje, eu tive a oportunidade de ministrar a disciplina de avaliação e estudos de impacto ambiental para o curso do Monte Pascoal, né, no ano retrasado, no ano passado, e nós falamos isso, que toda ação humana, se você respira, você está causando um impacto, que, por exemplo, na sua expiração, né, você está transmitindo gás carbônico, que é um dos gases de efeito estufa. Acontece que nem toda ação humana ela é significativa de impacto ambiental, porque senão nós poderíamos nem existir nesse planeta, porque tudo seria um motivo de provocar impacto negativo. E não é isso. Né? O homem promove impactos positivos e negativos. E o que a gente quer é maximizar os positivos e minimizar os negativos. E ao longo dos anos, os processos de interação do homem com o meio, e principalmente depois da Revolução Industrial, o homem começou a produzir novos produtos, que não eram produtos só naturais, que a natureza já estava acostumada. Então foram os produtos da pedra, os metais, né, a era do vidro, a era dos papéis, né, até chegar na era atual dos plásticos e dos eletroeletrônicos, né, dos quais foi disponibilizado no mercado sem dar o devido destino e orientação para o consumidor do que fazer. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da década de 50, que o homem começa a reconstruir, né, os países, as nações do mundo todo, então nós tivemos saímos do período de guerra, né, daquele armamento bélico, né, que a indústria era bélica. Inclusive, na Segunda Guerra, nós tivemos grandes registros de reciclagem. Tá? Em Nova York, por exemplo, teve campanhas onde os soldados, né, chamavam a população e as donas de casa para doarem panelas para serem recicladas para a fabricação de armas. Depois do pós-guerra, começa-se uma grande corrida para a reconstrução das nações. E essa corrida foi uma corrida de disponibilizar novos produtos, né, onde depois, mais para frente, nós tivemos o plástico, e aí as consequências de você explorar um recurso da natureza, produzir, dispor e não dar o devido tratamento, começou a surgir vários acidentes no mundo todo. Né? Vários acidentes, como o caso em Goiânia, nós tivemos um deles, foi o CS-137, onde foi deixada uma cápsula radioativa num dos estabelecimentos de saúde de Goiânia, e um catador pegou, desmontou e fez o estrago que fez. Né? Por quê? Porque faltou gerenciamento, que é o segundo tópico nosso. Então, hoje, a problemática dos resíduos são várias. A primeira é o volume de lixo que é gerado. Nós geramos, cada habitante no Brasil, 970 gramas por dia. Então, se na sua casa tem aí 4 pessoas, você vai estar gerando próximo de 4 quilos por dia, né? Ou nós tiver, ao longo da semana, 28 quilos na semana. Se você for multiplicando pela população, pelos dias, esse volume vai só aumentando. E aí, Bruno e professor Bilfarne, eu estou falando aqui de resíduo sólido urbano, né? Aquele que a gente gera dentro da nossa casa, e o da varrição, da poda, capina do poder público. Se eu somar aqui o resíduo de saúde, o resíduo da construção civil, os resíduos sólidos industriais de cada indústria, né? Os resíduos do serviço de saneamento, porque o tratamento de água, de esgoto gera resíduo também. Né? E se eu for somar o da agricultura, da pecuária, do setor energético, do transporte, por aí vai, aí a gente vai ultrapassar os 10 quilos, com certeza. Com certeza. A gente está falando daquele que vem de casa, né, Diógenes? É aquele que vem do nosso uso e do dia a dia. Exatamente. A grande questão também, além da geração, é a questão social.
de muitos catadores que não conseguiram mercado, né, como nós estamos aqui como professores, como engenheiros, e muita gente não consegue entrar no mercado. Então, ele vai buscar na sobra, no lixo das pessoas, um meio de sobrevivência. E tem aqueles que ainda conseguem montar uma cooperativa. A Política Nacional dos Resíduos incentiva o cooperativismo, inclusive, não, olha que legal, né? Se o cotador, né, reunir um grupo de pelo menos 7 pessoas, montar sua cooperativa, ele é isento de participar de licitação. É a única modalidade no Brasil, pela Lei 866, né, que não precisa de licitação. Então, a nossa lei privilegia, né, quem trabalha com resíduo e depende dele. Né? Só que o cenário é outro, porque de mais de 1 milhão de catadores que eu tenho no Brasil, né, 10% a gente fala que está no cooperativismo, está organizado. Os 90% estão nas ruas, nos lixões, nos ferros velhos sendo explorados, né, ganha ali 1 litro de pinga, recebe R$ 100 por mês quando recebe. Então a situação é dramática do ponto de vista social. Do ponto de vista econômico, lixo é desperdício, né? Você está gerando lixo, você está jogando dinheiro fora. É igual a construção civil, Diógenes. A construção civil, a quantidade de resíduos que se gera, aquilo é um desperdício de dinheiro e de planejamento. Segundo algumas notícias que eu li aí no passado, a construção civil ela era líder em geração de resíduos. Continua assim? Ou não? Exato, é uma das grandes líderes. Infelizmente, né? Uhum. Um dos grandes líderes em Goiânia, por exemplo, pessoal, vou falar aqui da nossa realidade, é gerado em torno de 1.300 toneladas de resíduos sólidos urbanos dia, né? Sim. Com relação ao resíduo da construção, 2.500 a 3.000 toneladas dia. Então, é quase 3 vezes mais. Então, é bastante crítico, né? E a outra questão é que no momento que um resíduo, que hoje é tão diversificado, não é só orgânico, né? Eu tenho papel, vidro, metal, plástico, eletroeletrônicos, e agora com os tecidos criados pela nanotecnologia, que você não sabe qual que é mais impactante tem hora. Se é aqueles materiais comuns que a gente já conhece, esses que eu mencionei, ou se é aqueles oxibiodegradáveis, sabe? As pessoas acham, têm uma falsa ideia de que são ecológicos e, na verdade, não é bem assim, tá? Então, quando eu tenho um plástico que vai para um aterro e tem ali impermeabilizando o aterro, esse aterro não consegue drenar de forma uniforme, ele forma ali bolsões de chorume, e isso é perigoso, porque pode causar uma série de falhas operacionais no aterro. Então, quando eu já convivo com esse problema, mas quando eu tenho uma sacolinha que vai para o oceano e tem uma dificuldade de se captar, agora imagina se ela é oxibiodegradável de plástico de petróleo. Ou seja, ela em contato com o oxigênio ou em contato com o micro-organismo bio, né, por isso biodegradável, ele se degrada ou se parte, na verdade, ele não se transforma numa outra matéria, porque ele é um plástico, ele continua sendo plástico, mas ele quebra a matéria em partículas menores, em microplástico. Aí como que você vai pegar microplástico no oceano? Ou na terra, né? Ou no ar, não sei. Aí o negócio complica, né? Então nós temos inúmeros problemas que fazem com que hoje um especialista de resíduos ele é bem disputado no mercado. Tá? Então, as prefeituras já começaram a fazer concurso público para gestores de resíduos, especialistas em resíduos, e é por isso que o Monte Pascoal, então, tem esse curso, né, de recursos hídricos e saneamento e engenharia sanitária com o módulo de resíduos sólidos, porque quem tem conhecimento, sabe executar, vai ter um grande diferencial na sua carreira. Tá? George, antes de você continuar, uma coisa que eu acho sempre interessante quando eu discuto aí com o pessoal na parte de hídricos e converso com os nossos alunos, sempre há uma confusão muito grande de nomenclatura entre lixão, aterro sanitário, né? Então, talvez você tenha até programado para falar um pouco sobre isso, mas adiantando, né? Depois, se você puder esclarecer para quem está nos assistindo, é sempre uma dúvida recorrente, porque o lixão sempre é um nome que causa, assim, estranheza, né? É uma questão muito, às vezes, precária,
E o aterro sanitário é um nome, né, que se dá aí para uma situação um pouco mais elaborada de engenharia, né? Então, depois você esclarece. Eu sei que eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo que tem essa dúvida. Perfeito. Então, gente, eu vou esclarecer sim. Antes de esclarecer essa, eu só vou introduzir sobre a gestão dos resíduos, que é o segundo ponto, para a gente pegar a sequenciazinha, viu? Mas bem lembrado pelo professor Bill Farney, a gente precisa saber a diferença mesmo. Pessoal, então, diante de todas essas problemáticas que eu já falei, a nossa dificuldade hoje na nossa live, um desafio, né, professor, é porque a gente tem que elucidar, né, o que os slides não podem ser transmitidos nessa live, por exemplo. A gente está Exatamente. muito acostumado com slide, né? Então, eu vou tentar ser o mais claro, objetivo para vocês, por isso a gente vai dar o espaço para as perguntas no final também. Então, pessoal, devido a essa grande problemática de acidentes ambientais, a grande geração, os custos disso, o problema social, o resíduo sólido já é o terceiro orçamento mais caro, né, nos municípios brasileiros, depois de saúde e educação. Então, depois de saúde e educação, você gastar dinheiro com lixo é um desperdício total se você não sabe empregar o recurso. Se você sabe empregar, aí nós vamos buscar a sustentabilidade econômica financeira desse setor. Então, diante dessa problemática toda, é que tem a sua importância a gestão e o gerenciamento de resíduos. Para isso, depois de 21 anos no Congresso Nacional, né, depois de 90, no início da década de 90, foi então promulgada em 2010, em 2 de agosto de 2010, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E essa política, ela institui o gerenciamento, a gestão e o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos no Brasil. Mas, Jorge, gestão e gerenciamento é a mesma coisa? Se eu for olhar o ponto de vista, né, do significado da palavra, né, gestão, é a mesma coisa que gerenciamento, que é a mesma coisa que administração, né? E do inglês é a mesma coisa, né? Gestão vai lá para management, né? E o gerenciamento também. Só que a política de resíduos dentro do nosso país, ela diferenciou esses dois termos. Então, tecnicamente, eles têm sentido diferente. A gestão, ela está relacionada com todos os aspectos diretamente ligados, diretas ou indiretamente ligados à questão da problemática do resíduo. Então, se eu estou falando de catador, um aspecto social, é gestão. Se eu estou falando do dinheiro que eu vou gastar para tratar o resíduo, é gestão, né, é o lado econômico. Então, todas as variáveis econômica, social, tributária, política, regulamentatória, técnica, ambiental, cultural, né, da população, que eu vou precisar fazer educação ambiental, todas essas vertentes eu estou falando de gestão. Tá? Eu preciso de ter uma gestão pública e eu preciso ter uma gestão particular, no caso de uma indústria, de um grande gerador, de um supermercado, daqueles que são sujeitos a licenciamento ambiental. E o gerenciamento, aí é a parte mais técnica mesmo, tá? É aquela parte que o gerenciamento são as etapas do manejo do resíduo, é onde que eu lido diretamente com ele, ou seja, é da coleta na porta da minha casa até a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos. Então, quando eu falo em coleta, primeira coisa, né, é gerar o resíduo. Quando que ele é gerado? Quando ele é descartado. Então, eu estou aqui com um copo, o copo quebrou, não tem jeito de utilizar mais, para mim, né? Porque pode ser que um artesão usa quebrou, rachou um pedaço e vai fazer um artesanato. E vai colocar a planta e ficar tudo bonito. Então, quando aquele gerador, ele tem um objeto que para ele é inútil, ele vai descartar, é que aquele resíduo é gerado para ele. Então, ele começa na geração, né? Aí, depois da geração, eu vou precisar acondicionar esse resíduo, né? Colocar num saco, num papelão, num container apropriado. Eu preciso identificar, então, a próxima fase, né? A identificação desse coletor, desse saco. Né? Eu preciso armazenar, né, dentro da minha casa para depois começar coleta interna, transporte interno aqui dentro de um condomínio, né, de um estabelecimento de saúde. Depois vem a coleta externa, o transporte externo, o transbordo, porque talvez o aterro está tão longe, né, para descarregar que não compensa para cada caminhão pequeno levá-la no aterro e voltar. Então ele vai para uma estação de transbordo, vai lá 30 caminhões, como Goiânia tem uma estação de transbordo ali indo para Bela Vista, ele vai lá ali 30 caminhões, descarrega ali esses caminhões, nenhum caminhão carreta que cabe o equivalente a pelo menos 3 caminhões, né, compactadores.
Depois disso, ele vai para reciclagem, para triagem, né? Triar o que é reciclável, o que é orgânico, o que é rejeito, né? Ele tem também a reciclagem, que faz parte do tratamento em outra indústria, em outra unidade, a compostagem, né? Os devidos tratamentos como autoclave, incineração, etc. A destinação final, então tudo isso faz parte do tratamento e destinação, né? Logística reversa, devolver para o fabricante. E, por último, a disposição final daquilo que a gente chama de rejeito, né? Que é outra coisa também que o pessoal tem bastante dúvida. O professor Bilfar falou do aterro, né? E eu falei das duas nomenclaturas, o que é gestão e gerenciamento. E a outra dúvida, professor, é o que é lixo, o que é resíduo, o que é rejeito. Também causa muita confusão. Vira uma confusão danada para quem não é da área. Exato. Eu vou falar essa para depois entrar na outra, nas outras nomenclaturas que o professor Bilfar falou. Então, lixo, gente, é tudo aquilo que é inútil para mim, talvez para você não seja. Então, é um termo muito subjetivo. Lixo está ligado a desperdício, o que é descartado, o que é inutilizado, o que está inviável de ser utilizado. Mas talvez o meu lixo pode ser um luxo para o catador. E talvez eu estou jogando fora ali lata de alumínio que eu não quero, tá cheio na minha casa, bebo aqui, cerveja, um guaraná, etc., uma água, e descarto, não quero. Mas o catador encontra ali uma riqueza. Então fica muito vago esse termo. É um termo vulgar, né, que vem do latim lix, que quer dizer lixívia, ou cinzas, né? Quer dizer, aquela sobra mesmo, né? Mas as duas palavras que a gente mais usa é resíduos e rejeitos. Resíduo, segundo a norma da BNT 10.004 de 2004, é todo objeto, material, substância, seja ele no estado sólido ou semissólido da matéria. O que é semissólido? É aquele ele tem uma consistência, mas possui também umidade nele. É um estado de gel, de pasta, né? Também é considerado resíduo sólido. E uma dúvida que eu também coloquei lá no meu Instagram, no Instituto.ida, né? A diferença do conceito dos resíduos é que também os líquidos, muita gente não sabe, professor, mas líquido, uma sobra de um refrigerante, uma sobra de eu não vou falar, ou melhor, deixa eu me corrigir, não de um refrigerante, mas uma sobra de óleo, de fritura residual, que sobra na sua casa, que está ali naquele estado líquido, ou talvez até pastoso, dependendo do estado, ele é considerado resíduo sólido. Né? Um gás, um aerosol, que está ali, tem um tubo de desodorante, já venceu, você não vai utilizar, e está cheio de gás ali dentro. Ele é resíduo sólido. Um gel que você não consegue jogar ele fora e está dentro de uma embalagem. Então, resíduo é toda sobra, sólida, semissólida, líquida, gasosa, gel. Só que o líquido eu tenho que colocar no esgoto, né? O sólido no resíduo. Mas pode ser que tenha algum líquido e algum gás que não pode ser lançado na rede de esgoto ou na atmosfera ou no corpo d'água ou no meio ambiente. Então, quando eu não posso jogar um líquido, um gás no meio ambiente e eu preciso embalar ele ou deixar na embalagem natural dele uma lata de tinta, eu não posso pegar a tinta e jogar na minha rede de esgoto. Então, sobrou, eu tenho que descartar a lata de tinta com a sobra da tinta, se não dá para me aproveitar mais porque ela sobra, para o gerenciamento dos resíduos sólidos. Então, isso que é resíduo. Tá? É toda matéria no estado sólido, semissólido, e aqueles líquidos gasosos que não são inviáveis de jogar em outro local que não seja o lixo. Né? E aí o terceiro ponto é o que o professor Bilfarley falou, né? Sobre o conceito de aterro. Né? Então, nós temos três termos, né? que geralmente são usados para se falar em área de disposição. Desculpa, deixa eu falar do rejeito, né? Não falei do último conceito. Então, além de lixo, que é o termo vulgar, resíduo sólido, que é o termo técnico, eu tenho o termo rejeito. Rejeito já é a parcela dos resíduos sólidos que são inviáveis tecnicamente ou economicamente de serem reaproveitados. Então, por exemplo, eu tenho um papel higiênico, né? Eu utilizei ali na higiene e limpeza e eu não posso reciclar. Então, eu vou descartar como rejeito. Eu vou mandar ele para o aterro. Lugar de rejeito é no aterro sanitário. Mas vamos supor que eu moro, e aí é polêmico, mas vou falar, porque é cabível também. Eu moro lá no campo, na roça. Eu utilizo papel higiênico,
eu tenho uma compostagem minha, no meu quintal, e eu descarto o papel higiênico na compostagem. E na compostagem é tratado, eleva a temperatura a mais de 70 graus Celsius, mata os micróbios ali, os parasitas que possa ter naquele papel higiênico, e eu tratei. Então, nesse ponto, o papel higiênico já não é mais rejeito. Ele é uma matéria compostável, né? Ele é de papel, tem elemento ali contaminante, mas o processo de compostagem termofílica com alta temperatura consegue tratar. Então, a palavra rejeito também ela é subjetiva. Por quê? É claro que eu moro em cidade, é inviável fazer isso. Uma questão até mesmo de higiene, é inviável fazer. Até porque a nossa cultura, as pessoas jogam fora, né? Papel higiênico, o absorvente, né? Preservativo, fio dental. Então, acaba um contaminando o outro e ganhando volume maior. Então, esses, né, devem ser destinados para a disposição final, em aterro sanitário. Agora, nas cooperativas de catadores, eu tenho, por exemplo, copos descartáveis de plástico, que ora são reciclados, separados, e são mandados para reciclagem, e horas eles são descartados como rejeito. Então, tecnicamente, esse plástico ele é reciclável. E a gente vê lá nas campanhas de coleta seletiva, né? Separe os seus papéis, plásticos, metais e vidros. A grande questão é, o plástico que o plástico, papel, vidro, metal que eu estou separando, ele é resíduo sólido reciclável que será reciclado ou ele é rejeito? Porque se ele for... E também tem um detalhe, ele é rejeito por quê? Não, porque não existe no mundo, ou no Brasil, ou na minha cidade, ou na minha região, alguém que recicla esse material. Então, tecnicamente, não tem técnica. Né? Estou sendo redundante para deixar claro. Não, Diógenes, tem técnica sim. Eu posso reciclar o plástico do copo descartável. Mas só que é tão caro, mas tão caro, que é mais barato eu mandar para um aterro sanitário licenciado do que eu buscar uma alternativa, que o dinheiro que eu vou gastar é melhor eu dar direto para o catador do que eu investir. Então, rejeito é esse termo. É aquele material que ou tecnicamente ou economicamente não é viável a sua reutilização. Tá? Quer fazer alguma pergunta antes que eu entrar para o aterro, professor? Não, eu acho que está tranquilo. Tá bem, tá bem. Essa questão dos rejeitos é até, na verdade, é um comentário, né, Diógenes? Essa questão dos rejeitos, o pessoal confunde muito. Rejeitos, né? Principalmente na indústria que envolve minérios, né? E que Exato. aquilo que às vezes não tem sido dada a destinação correta. Né? E aí a gente vê esses acidentes ambientais, né, que a gente tem vivenciado nos últimos tempos, e que hora ou outra a gente vê que envolve esses rejeitos, né, que ficaram armazenados de forma até inadequada. Exatamente. Né? Exatamente. É. E assim, rejeito é algo preocupante, porque se você tirou o filé mignon ali, né, do É. reciclável, né? Tirou a matéria viva, que é a matéria orgânica, que a gente composta, tira a energia, o biodigestor você extrai o gás, etc. Ficou aquele material inerte, É. entre aspas, né? Com aquele É. material, ou pode ser inerte ou não inerte, né? Mas Uhum. e aí ele tem uma carga poluidora muito grande, né? Então eu tenho que tratar. E a grande questão dos acidentes com barragem de rejeito é o acúmulo desse material sem o desaguamento. Então, se a gente da construção civil já sabe que se você faz o desaguamento desses rejeitos, que é basicamente material inerte, solo, né, você pode utilizá-lo na construção civil, né? Seja para blocos, seja para algum tipo de pavimento, né? Aí você tem que ver a aplicação, né, em cada caso, né? A grande questão é que a mineração ela gera um volume muito grande, né? E aí você pensa numa barragem ao longo de 30 anos acumulando, né? É melhor você ter várias menores do que talvez uma maior, né? Exatamente. E entrando, então, no ponto 3 da nossa palestra, né, o terceiro ponto de 4 que a gente vai trabalhar, que a gente está trabalhando nesse momento, o terceiro ponto é quais são as técnicas de disposição final de rejeitos sólidos que existem, né? Então, nós temos
3 formas, né? Na verdade, são 2 formas. Uma forma inadequada. A Política Nacional dos Resíduos ela não fala em aterro sanitário e nem lixão, tá? Só para a gente deixar claro. Lá não está escrito na lei. A lei fala, até porque, né, professor Bill, a lei é um documento jurídico, né? Então, a parte técnica, a gente trabalha muito nas normas, nas normativas. Porque aí é do trato do engenheiro, daquele profissional habilitado, né, que vai ser revisado. Então, não compete a um legislador que muitas vezes nem estudou sobre o assunto detalhar essa melhor técnica. Então, a política nacional ela foi muito feliz no sentido de deixar esse conceito mais aberto. Então, lá fala, né, que a disposição final ambientalmente adequada e a disposição final ambientalmente inadequada. Então, essas 2 formas existem. O lixão é simplesmente você descartar o resíduo no solo, na beira de uma rodovia, num manancial, numa fazenda, dentro da cidade, um lote baldio, e aquele volume de resíduo começar a ser descartado de maneira inadequada, ou seja, sem impermeabilização do solo, sem a drenagem dos gases, sem a drenagem dos líquidos, né, como o chorume, que é o líquido resultante da decomposição da matéria orgânica, que tem uma alta carga poluidora de TBO, de DQO e de outros contaminantes, né, de outros indicadores de contaminação. E então você não tem tratamento nenhum. A área não é cercada, geralmente. Catador entra e sai quando quiser. Você não tem um controle do tipo de resíduo, porque eu tenho um aterro para resíduo sólido urbano, que é classe 2, e eu tenho um aterro classe 1, que é para resíduo perigoso. Então, aterro de rejeito de barragem de mineração é um tipo de aterro. O aterro de resíduos sólidos industriais perigosos, né? Que tem ali cromo, por exemplo, que é usado para curtir o couro, né? Nos curtumes. Ele tem que levar para um aterro. Esse aterro, ele não pode ter drenagem de líquido, ele tem que ficar encapsulado. Então ele fica ali totalmente encapsulado dentro de um container ou dentro da própria manta que se faz do aterro. Ele tem cobertura, né? Então esse é um aterro sanitário classe 1. Agora, a maioria dos aterros que a gente está falando aqui no caso é o aterro sanitário classe 2, o resíduo sólido urbano, ele tem que ter a drenagem dos líquidos, porque ele tem muita umidade, então eu tenho que drenar. Eu vou levar para uma estação de tratamento, vou fazer o tratamento físico, químico e biológico, para depois de analisado se ele está numa qualidade que o corpo receptor, um córrego, um rio, um oceano, pode receber, aí ele vai ser descartado na natureza, vai voltar nesse ciclo. Então, o lixão, ele não tem nada disso. Ah, mas o meu lixão é muito bom do meu município, porque ele é cercado. Mas só a cerca impede um cavalo de entrar, mas ainda entra um cachorro, entra um ser humano, por mais que não entre nem cachorro, nem ser humano, nem pássaro, tiver até uma tela cercando, ele está contaminando. Então, se ele não atende o que a norma 13.896 de 97 da BNT preconiza, ele é considerado lixão. E aí tem um termo que é polêmico, né? Então, o lixão é aquele que não atende às normas de engenharia, aquele que despeja e está contaminando solo, água e ar, né? E causando problemas para a saúde humana e animal. O aterro sanitário é aquele que atende à norma, né? E que a gente vai mostrar na próxima explanação. Agora, desse termo, nós tivemos uma norma, professor Bill, na década de 80, de aterros controlados. Porque o primeiro aterro do Brasil ele foi da década de 30, né, em 34, que é o aterro do Caju, no Rio de Janeiro. A então capital federal, né, a capital do Império, da República. E aí, essa capital, então, foi o primeiro lugar onde teve um aterro. Naquela época, a gente falava em aterro controlado. E aí a BNT só em 80 vai trazer uma norma de aterro controlado. E o aterro controlado, basicamente, era cercar, ter uma balança ou uma guarita e fazer a cobertura dos resíduos, para não ficar exposto, né? Exposto a mosquito, a aves, a animais, a pessoas, mas dentro, no interior, no fundo da célula sanitária, da vala, ele estava infiltrando e contaminando o lençol, tá? O aterro não. Ele já tem todos os dispositivos capazes de garantir a proteção ambiental nos meios físicos, bióticos e antrópicos, nos 3 níveis.
Então, essa que é a diferença, tá? Agora, depois que, na década de 90, nós tivemos duas normas de aterro. Uma de projeto de aterro de 92 e uma de 97 da operação de aterros, que estão vigentes até hoje, tá? Quando foi em 2015, essa norma de aterro controlado, ela foi revogada. Então, hoje, do ponto de vista nosso, da engenharia, dos engenheiros, ou você tem um aterro sanitário ou você tem um lixão. E aquele que está nesse meio termo, que as pessoas, as pesquisas científicas, pesquisa científica não, as pesquisas de opinião, ou pesquisas, por exemplo, da ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Urbana e Resíduos Especiais, ela divide em lixão, aterro controlado e sanitário. Ela está querendo dizer aquele meio termo, que um dia foi aterro controlado, perdeu a licença, perdeu algum critério, mas ela não está totalmente perdida, dá para recuperar alguma coisa assim. É um meio termo, só que a legislação e a norma fala ou é adequado ou não é. Então, basicamente é isso, professor Bill e Bruno. Exatamente. Professor, nós temos uma pergunta aqui da Noêmia Rodrigues, né? Ela fala assim, Diógenes, sou preocupada com o mundo que vamos deixar para as futuras gerações, né? O condomínio em que ela mora, todos têm que separar os lixos, né? Mas nem todos fazem isso. Como é que pode fazer para que todos separem? Ela não falou onde que ela mora, né? Não. Tá. Então, gente, é o seguinte. O artigo 35 da Política Nacional dos Resíduos, da Lei 12.305 de 2010, ela fala o seguinte, que uma vez instituída a coleta seletiva pelo município e estiver indicado no Plano Municipal de Resíduos Sólidos, os consumidores e os geradores são obrigados a fazer a coleta seletiva. Então, se o município dispõe dessa coleta, ou se no plano de resíduos fala que é para fazer, ele já está obrigado, né? É claro que existe uma dificuldade. Então, nós vamos começar com a seguinte ordem, né? Se a sua cidade é Goiânia, Aparecida, Anápolis, essas maiores cidades que já possuem coleta seletiva, liga no seu serviço de limpeza urbana, pergunta o dia e o horário e você informa o seu síndico, olha, aqui tem o plano municipal, tem uma lei, talvez você não saiba, a gente precisa separar. E eu já liguei na Comurg, já liguei no serviço de limpeza urbana e ele passa terça de manhã. Vamos separar? E aí você vai começar no seu condomínio a separar em duas frações. Não começa com aquele negócio de papel azul, amarelo metal, vermelho plástico, porque a gente nem todo mundo decora. A vida é corrida e não dá tempo e não tem espaço nos condomínios para isso. Então a gente fala na separação mínima, né, a binária. Quer dizer, é cinza, rejeito de um lado, tudo aquilo que você não vai aproveitar. Papel higiênico, se o resto de comida você ainda não faz compostagem, eu faço na minha, mas se você não faz, vai para o rejeito, tá? Porque ele vai dar mau cheiro, vai atrair inseto. E na outra lixeira verde é o do reciclável. Ah, mas meu condomínio é tudo cinza. Ok, coloca um aviso lá, reciclável de um lado, rejeito do outro. E o reciclável, você vai fazer o agendamento com o seu serviço de limpeza. Professor, ok, aqui em Goiânia faz, vou fazer, mas eu sou do interior e lá não tem. Então eu não faço. Não, você vai fazer. De que forma? Você pode contactar um catador, gente. Talvez tenha um catador que passa na porta da sua casa. Aquele senhorzinho ali, todo maltrapilho, coitado, que não teve nenhuma oportunidade como nós temos. Vai lá, bate um papo com ele. Ele não é nenhum bandido, nenhuma pessoa, um animal, ele é um ser humano. Vai lá e cumprimenta. Bom dia, tudo bem? Então, nós no nosso prédio fazendo coleta seletiva, se a gente separar para o senhor o papelão, separar aqui a latinha, o senhor pode coletar? Com certeza, você vai estar fazendo um bem enorme. Aliás, não existe meio ambiente se não tiver o ser humano, gente. Então, o fator, ou melhor, deixa eu corrigir, porque senão vai soar mal isso, né? Existe sim meio ambiente sem o ser humano. Por isso nós precisamos proteger. Quando as pessoas falam assim, vamos proteger o meio ambiente? Não, primeiro nós estamos protegendo a gente, porque o meio ambiente vai continuar o ciclo dele. Ele vai se degradar, vai se recompor, nós é que vamos ser eliminados desse planeta, porque não estamos sabendo lidar com ele. Mas, enfim, quando a gente está trabalhando de desenvolvimento sustentável, a gente tem que levar em consideração os seres humanos, é isso que eu quis dizer. Então, você vai falar com ele vai falar para você, olha, eu coleto, eu separo no seu lixo misturado, que você não separou, o papelão, a garrafa PET, a latinha. Então, começa por esses. Não vai separar o papel de balinha que o catador nem coleta.
Começa com essas frações grandes, que é fácil para a gente descartar. Você vai doar para o catador. E tem outros locais, gente, que tem a Pestalozzi, a APAE, o Hospital do Câncer, que já separa. Então, está faltando, na verdade, ô Bruno, é as pessoas só pegar o telefone, ligar no lugar onde que ele vai destinar e mandar no grupo do WhatsApp do prédio, que eu tenho certeza que o povo separa. Eu falo que é no meu. Eu peço borra de café, eu peço orgânico e eu composto dentro do meu apartamento. Então, faltando só isso. Sim, com certeza. Professor, eu também estava vendo aqui que a nossa disposição de material adequado, de rejeito adequado, ela tem crescido bem pouco. A gente pode comparar aqui, eu comparei na verdade, em 2010 a gente teve uma destinação adequada de 56,8%. Em 2019 nós tivemos 59,5%. Então o crescimento ele foi bem pouco. Fora que também continua tendo em muitas cidades ainda do interior, aqui de Goiás, por exemplo, que o lixão ainda comanda bastante. Não é tão comum a gente ver um aterro sanitário, sim mais lixão. Como a gente pode poder melhorar essa parte? Então, agora a realidade ela está mudando, Bruno. Por quê? Porque depois do marco do saneamento, a Lei 14.026 de 2020, do ano passado, de julho de 2020, os municípios essa lei mudou a lei dos resíduos. Deu prazo de 2021 até 2024, os municípios têm que dar a destinação à disposição final adequada. Então, aqueles municípios, por exemplo, no meu livro mesmo, eu falo aqui dos 20 aterros da região metropolitana. Quando nós fizemos a pesquisa em 2017, o município de Nerópolis, ele destinava para um lixão, que já foi aterro sanitário quando foi inaugurado, passou para controlado, foi até virar um lixão. Hoje, eu fui lá em Nerópolis, hoje de manhã, e o secretário me disse, nós estamos mandando para o aterro sanitário privado em Guapó. Então, hoje, nós já temos não só os aterros públicos, mas os privados. E o que o Ministério Público tem cobrado? Se você não é capaz de ter um aterro sanitário que é caro no seu município, então você vai pagar para aterrar lá no aterro sanitário particular. Mas se você não tem condição de pagar um aterro sanitário particular, que pode ser até mais caro pela qualidade, o nível de prestação de serviço, você vai criar um consórcio de municípios. E um consórcio de 10, 15, 20 municípios. Então, se para você ia ficar lá R$ 200 a tonelada, no consórcio vai ficar por R$ 50. Por quê? Porque nós vamos ratear o custo. E esse é um princípio. Então, a solução é essa. Você, município, né, pequeno, você vai se consorciar com o maior ou com outros para ratear. Tá? Ou então, você vai mandar para um aterro sanitário particular se você não tem condição de gerenciar um aterro seu. Sim, muito bom. E aí, A gente tem Bruno, mais duas eu acho que você perguntas deve também. ter mais algumas perguntas. Deixa eu só Sim, concluir o sim. quarto ponto. Eu acho que em 2 minutos eu consigo concluir. O Tudo quarto bem. ponto que eu queria trabalhar, que era o da avaliação dos aterros, é o seguinte. Para a gente saber, né, se o aterro é lixão sanitário ou aterro sanitário. Então, a CETESB, que é o órgão ambiental dos Estados de São Paulo, criou um método chamado de IQR, o Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos. E no IQR, ele é dividido em 3 grupos, né? Então, as características da área onde está o aterro, a infraestrutura que foi implantada nesse aterro, então drenos de gases, dreno de chorume, né? Estação de tratamento de efluente, balança, cerca, né? E o terceiro ponto são aquele grupo das condições operacionais. Você está aterrando, você está compactando diariamente, cobrindo com terra, você pesa os seus resíduos, não tem a presença de catador, não bota fogo, não tem queimadas. Então, se você tem uma tabela, e essa tabela tem pontuações. Por exemplo, o seu aterro, a capacidade de suporte do seu solo. O seu solo ele suporta, tem um aterro ali de 90 metros, como o de Goiânia. Eu fiz aqui uma análise do solo e ele é resistente a essa carga. Então, nota 5 para você. Ele varia de 0 a 5 a pontuação de cada item. Depois, então, eu pontuando cada um desses itens, seja eles da área, da infraestrutura ou das condições operacionais, eu somo todos os pontos. E depois eu divido pela pontuação máxima. Então, eu vou conseguir
uma nota ou é de 0, 1, 2, 3, até 10. De 0 a 8, né, ele é considerado, então, lixão. De 0 a 7,9. Né? De 8 em diante, ele é considerado, de 8 a 10, aterro sanitário. Isso, até vou me corrigir, no índice de qualidade aterros IQA que nós adaptamos para a região metropolitana. Em São Paulo, eles estão classificando de 0 a 7, né? E de 7 a 10. E a importância da gente avaliar o aterro é porque é o seguinte, antes de você, uma indústria ou a cidade mandar para aquela área, não basta essa área ser licenciada. Porque talvez a licença ela é antiga e ela não observou algumas evoluções da norma. Então eu preciso chegar lá e aplicar esse método, que é o que nós ensinamos no livro. A partir desse momento, eu tenho ali 50 critérios, de acordo com a norma. Então, aquele ponto que teve nota 0, nota abaixo do requerido, é o ponto que eu vou ter que trabalhar. Então, seja a drenagem, seja o tratamento do gás. Se o meu problemático maior é a área, porque eu tenho um aterro mesmo, ele é licenciado, ele está todo tecnicamente correto, mas ele está numa área de preservação permanente, está dentro do mangue. Aí, realmente, nós vamos ter que fechar o seu aterro e fazer numa área ambientalmente apta para isso. Então, a avaliação, a importância dela é essa, porque ela classifica se é ou se não é, e ela indica o que eu vou fazer, se eu vou encerrar, se eu vou continuar dispondo resíduos ali, ou se eu vou ter que remediar esse aterro, recuperá-lo, para depois continuar utilizando. Então, o princípio é esse, tá? Certo. Aqui a gente tem mais 3 perguntas, professor. A primeira ela veio do Alexandre. Ele é de Curvelo. Tá pensando em trabalhar. Tá pensando em trabalhador, na verdade. Quantos por cento é de insalubridade e de periculosidade? Que um trabalhador da área recebe, E- trabalhando com um aterro. Isso Então, mesmo. na verdade, quem trabalha com aterro, né, o ambiente ele é mais insalubre do que periculoso. Né? Uhum. Então, por ele ser insalubre, é claro, se ele está num aterro e esse aterro tem, por exemplo, ele trabalha num aterro bandeirante em São Paulo que faz a recuperação energética, ele está lá nas turbinas. Então, se eu trabalho com risco de choque elétrico, com explosão, é a periculosidade que eu vou trabalhar, em torno de 30% do salário base, de tudo que eu ganho, né? Agora, no caso de insalubridade, ou vai ser 10, ou 20, ou 40%. Para resíduo, quem trabalha num aterro vai receber a insalubridade máxima. Só que vale aqui uma opção, então, ou seja, 40% do seu salário base. Tá? Então, o salário de um engenheiro lá, né, o salário base, 6 horas, ele trabalha 6 horas por dia, então são 6 salários mínimos, então vai incidir sobre esse salário mínimo. Tem empresas que querem pagar sobre o salário mínimo. Eu, por exemplo, discordo, porque o salário mínimo do engenheiro, por mais que o salário mínimo brasileiro, né, R$ 1.100, mas a categoria nossa, né, professor Bill, eu tenho 6 salários mínimos para 6 horas e 8 salários mínimos e meio para 8 horas. Isso. Contudo, todavia, no entanto, entretanto, para você ter direito à insalubridade ou periculosidade, você tem que fazer a LTCAT. Então, você vai ter que fazer o laudo técnico, né? Então, o engenheiro de segurança do trabalho da sua empresa, ele vai avaliar, porque tem muita gente que trabalha com a terra, mas vai lá uma vez por mês. Entendeu? Então, Não talvez tem não vai contato direto, né? justificar ele receber insalubridade. É. Mas ele está lá todo dia, o risco é evidenciado. Ele teve, aí é por isso que a importância do laudo, da LTCAT. Então, ele vai fazer lá o laudo e o engenheiro vai encaminhar para o departamento de segurança e depois para o financeiro. Se esse engenheiro, se a empresa classificou de maneira inadequada, aí vale realmente uma perícia do trabalho para fazer a contraprova. Certo. A gente tem uma pergunta da Ana Paula aqui, que é a PNRS já tem 11 anos. Até agora não tivemos grandes avanços na gestão e gerenciamento de resíduos. Como fazer para que ela seja efetiva? Bom, na verdade é o seguinte, eu acho que nós tivemos muitos avanços sim,
né? Eu acho que, na verdade, quando eu olho, isso tudo é na vida, viu, gente? Eu olho só o produto final, né? Uhum. Porque nós estamos numa era que a gente quer tudo pronto, né? Então, a gente não quer processo, a gente quer produto, né? É o imediatismo, né? Imediatismo. Então, É. nesse ponto de vista, a PNR é assim, ainda tem um monte de lixão, aí realmente a gente vai ficar até muito desanimado. Eu que trabalho com resíduo, e que eu já tenho 20 anos, sou novo, mas desde a faculdade eu estou trabalhando, já tem 20 anos, eu acho que avançou muito, gente. Por exemplo, né, você contava nos dedos quantos municípios faziam coleta seletiva, era Niterói, era Rio de Janeiro, Curitiba, né? Hoje são mais de 1.000 municípios que fazem, né, coleta seletiva. Tem pesquisas que já mostram aí 3.000 municípios já fazendo de alguma forma, né? Nem todos têm a coleta porta a porta, mas tem um ponto de entrega voluntária, tem uma instituição de caridade, tem alguém que recebe, que escoa esse material, tá? Então são mais de 3.000 municípios. Uma coisa que avançou, né? O que o Bruno falou, em 2010 estava 56% e hoje está quase 60% de resíduos indo para aterro sanitário. Então, nós temos aí ainda 40% que está indo para lixão, né? O que acontece? Eu acho que evoluiu também a questão da logística reversa, né? Então, hoje, o setor de embalagens de agrotóxicos, né, consegue dar uma destinação final para os agrotóxicos, né? Pilha e bateria, você vai aqui em Goiânia, você tem a Loja Vivo, você tem a Leroy Merlin, você tem o Carrefour, a rede nacional, que coleta pilha, bateria, elétrons, eletrônicos. Você não via isso antes da PNRS. Então, eu acho que trouxe ganhos mesmo. Outra coisa de ganho que a PNRS trouxe. O catador era aquele explorado, era um trabalho semi-escravo ou escravo dentro dos depósitos. Hoje, o catador, que ele é esperto, ele monta a cooperativa dele, ele ganha o dinheiro dele, gente. Né, tem cooperativa que ganha R$ 1.000 por catador, 2.000, 3.000, 4.000, eu já vi essas faixas, né? E ele concorre, licitação, ele não concorre, ele concorre, na verdade ele não concorre, né? Ele só concorre com outra cooperativa. Aí eles têm que ratear entre eles. Mas ele não precisa participar de licitação, e eu, você, qualquer empresa precisa. Foi a PNRS que trouxe isso. Então, teve grandes avanços, sim. O que está faltando, então? Está faltando nós, como população, separar na minha casa, eu fazer a compostagem da minha casa, isso eu já vou reduzir 70%, né? Pelo menos, sabe, dos resíduos. Eu cobrar do meu governante, tá? Que ele tem que investir mesmo em resíduo, que não é só infraestrutura que vai dar voto, mas a parte de gestão de resíduos dá voto também, tá? Eu multiplicar isso para minha família, a gente participar de conselhos de meio ambiente, etc. Eu acho que é isso, porque senão nosso tempo parece que vai estourar, né? Vai cair a live, hein? Se não vai cair, a gente tem mais 2 minutos. E O aí, tempo é... Bruno, você Mas, salva para a gente depois publicar. não, certo, vai ficar salvo aqui no nosso Instagram aqui do Instituto, tá? Vai estar marcado vocês dois também. E mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois, que foi um assunto realmente bem interessante. É um assunto social e também econômico, e trouxe bastante conhecimento para todos que estão na live, né? Com Quero certeza. agradecer também todos que também tiraram tempo para assistir a live com a gente aqui e deixar as últimas palavras com o professor Bill e com o professor Diógenes também. Isso, esse é um assunto para horas e horas aqui, a gente passaria, né? Mas eu acho que uma coisa que fica aqui dessa fala do professor Diógenes, né, além da parte mais técnica, é que é sempre uma área que depende muito de um aspecto cultural, de uma mudança de mentalidade, e isso é lento, né? A gente já tem exemplos em outros países, né, Diógenes, do pessoal que já está bem mais avançado que a gente tanto nessa questão quanto em outras, e a gente nota que tudo partiu de uma mudança de pensamento cultural, né? A própria PNRS, ela traz aquele conceito da responsabilidade compartilhada, né? Ou seja, o meu fabricante, fornecedor, ele tem responsabilidade sobre onde o usuário vai jogar aquilo lá. Então, ele tem que se preocupar também, né? O que o meu usuário vai fazer com aquele resíduo. E antes não tinha realmente nenhuma preocupação do fornecedor, do fabricante, né? Então, fica aqui um agradecimento mesmo ao professor Diógenes, que faz parte do nosso quadro docente do nosso curso de recursos hídricos, profissional super ativo aí, que eu admiro bastante.
Obrigado mais uma vez, professor Bill e Bruno. E, pessoal, quem quiser adquirir o meu livro, conhecer mais sobre resíduos, né, vai lá no meu Instagram, no instituto.ida, tem um link, você pode adquirir. Eu tenho certeza que é um material vasto, sabe? Tem ali mapas, figuras, fotos, fórmulas matemáticas, instrumentos de gestão. Então, responde, inclusive, a pergunta da nossa internauta, né? O que fazer? Está aqui no livro, bastante coisa. Obrigado, gente. Certinho, obrigado, professores. Até Valeu, mais. obrigado. Até mais. Tudo de bom, Até mais. pessoal. Tchau, tchau.